Mas eu queria falar com vocês hoje sobre o arquétipo do super-homem. Cara, como assim o arquétipo do super-homem? O arquétipo do super-homem é uma coisa que está no inconsciente coletivo e ele antecede até a própria DC Comics, né? Desenvolver o personagem. O arquétipo existe antes do Clark Kent, por assim dizer. Porque o arquétipo do super-homem é o que foi no passado o arquétipo do rei, né? O arquétipo do imperador. O arquétipo do super-homem é a ideia fatídica do homem a respeito do equilíbrio do poder. Mas quem é o personagem super-homem? Você já deve saber quem é, né? Se você teve infância, você sabe quem ele é. Ele deve ser o personagem mais conhecido do mundo. Super-Homem é Clark Kent, um ser que veio de um outro planeta chamado Krypton, né? Que estava para se destruir. Lá, ele virou o último filho de Krypton, o último bebê a nascer e foi enviado na Terra, para a Terra, pelos seus pais, Jor-El, né? E a mãe dele, que eu esqueci o nome. E ele foi enviado para a Terra. Chegando na Terra, ele é adotado por uma família do Kansas, eu acho, que é a família Kent, que criam eles, né? Eles tinham dificuldade para poder ter filhos, eram estéreis. E eles criam Clark como seu filho, ok? Então, vai crescendo o garoto Clark Kent. Só que na medida em que ele vai crescendo, ele é um alienígena de outro lugar. E esse alienígena de outro lugar, ele tem o poder de absorver os raios solares e se tornar forte, né? E aí é escolhido os poderes do Superman. E é incrível como os poderes dele são escolhidos. Ele tem uma super audição. Ele pode ouvir tudo que você estiver falando em qualquer lugar. Ele tem visão de raio-x. Nada pode impedir os olhos dele de te ver. Então é como se fosse uma pseudo-onisciência, né? Ele é rápido, muito rápido, mais rápido do que qualquer outra coisa. Então ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, o que você poderia dizer ser uma onipresença. Ele voa, que é o maior sonho do homem e também a demonstração do seu ato divino. Eu gosto daquela cena do filme Homem de Aço, né? Por mais que o filme não seja grandes coisas, mas aquela cena do Homem de Aço que o Superman ele vem descendo e tem uma luz assim, o garoto tampa o rosto da luz quando ele olha o Superman com a capa e aquele arquétipo divino, né? Porque essa é muito bem a mensagem que quer ser passada mesmo, o ser divino. Ele tem uma visão de raio-x, não, uma visão de calor. E o fogo por si próprio, por si só, é um arquétipo poderosíssimo, né? Fogo é o arquétipo da destruição e sempre foi. Quando a gente vivia nas cavernas, nós acendíamos grandes fogueiras para impedir que os animais eles entrassem na nossa caverna. Quando vivíamos em tribos, a mesma coisa. Durante o período onde tínhamos as lutas aí com espadas, seja o período do bronze, período do ferro, período do aço, perdão, a tossida, tô meio gripado. Todos esses períodos, o fogo foi destruidor, né? Pô, mas no período do ferro, do bronze, do aço, você tinha briga com espada, sim. Mas, além da espada ser formada pelo fogo, esse daí é um aspecto ainda construtor, construtor para a destruição. Mas eu vou falar isso em outro momento. O arquétipo do fogo é o da cidade em chamas, né? Quando o exército inimigo entra, ele queima as plantações e põe fogo na cidade. Aquela velha imagem da grande Jerusalém pegando fogo e os seus homens sendo levados cativos para a Babilônia é o símbolo da destruição. E mesmo hoje em dia, ignorando, né, o processo das armas de fogo, que são, o próprio nome diz, armas de fogo. O fogo explode, sai fogo delas e aí a morte vem. As armas nossas de destruição, elas são as bombas, né? E elas são fogo que destrói e incendeia. E aí, na máxima que nós temos, que é a bomba nuclear, que ela é uma arma de destruição em massa, de alto nível, que explode o fogo que nada pode deter. Então o fogo ele sempre foi um arquétipo de destruição. E o Kal-El, né, ele solta fogo pelos olhos. E também é um arquétipo, né, da própria imagem de Jesus.
Jesus é aquele que os olhos são como chama de fogo, que destrói os inimigos à sua frente. E ele também é. Nada pode subsistir diante dele, né? Então ele é o arquétipo do divino, ele é o arquétipo do poderoso, ele é o arquétipo do poder. Quando você olha para o super-homem, o que aquele arquétipo está falando é poder. Mas o que torna o super-homem é um poder que ele tem sobre todos os outros, a invulnerabilidade. Ele é invulnerável, ou seja, ele não tem vulnerabilidade a nada. Obviamente, aqui eu estou ignorando a Kryptonita, né, que é o ponto fraco do Superman, que teve que ser inventado, porque senão não faria sentido para as histórias. Mas o Superman no início ele não tinha vulnerabilidade nenhuma, porque a essência era: esse é o poder personificado em uma pessoa, né? E foi até redundante, personificado em uma pessoa, mas vocês entenderam. E o Superman, né, esse poder personificado, ele é invulnerável. Significa que o Superman ele nunca sofreu uma perda na vida dele. Ele não perde numa briga na escola, ele não adianta o pai bater nele, se ele cair do 13º andar, nada acontece com ele, ele não tem medo da arma de fogo, ele não tem medo de faca, tá? Ele não perde, ele é invulnerável, nada pode vencê-lo, ele não tem vulnerabilidade nenhuma. E esse poder personificado, ele é interessante não pela vulnerabilidade que o Superman tem ou deixa de ter a respeito de força física, de não ser machucado por tiros, mas que o Superman ele nunca sofreu uma derrota na vida, né? Não uma derrota para o vilão, mas realmente uma perda. Ele nunca sofreu uma perda na vida. Ele é criado por uma família amorosa, e se alguém se aproxima da família dele, basta a mãe dele gritar Clark, que ele ouve com a super audição dele, e em menos de um segundo ele atravessa o país inteiro e está em casa vencendo quem tentar tocar na família dele. A mesma coisa com a esposa, filhos. Nada pode tocá-lo, nada pode fazer mal. Ele é capaz de vencer tudo. As perdas que o Clark vai ter, então, são perdas naturais. É a mãe morrer por um câncer, é o pai morrer de velhice. São perdas comuns da vida, mas nada é arrancado dele abruptamente, porque ele é invulnerável também nisso. Ele não tem vulnerabilidade para algo ser tirado dele, ele não tem fraqueza. Ele é a personificação do próprio poder, né? E tudo isso é moldado em um lar amoroso, em um lar cristão tradicional, o que levanta um Clark Kent que não se vê como um deus, mas como um enviado de Deus para fazer o bem às pessoas. É impressionante, né? É uma coisa muito boa, muito interessante você pensar. Ele é o poder personificado no melhor daquilo que o homem pode ser. E aí ele cria essa personalidade perfeita, incorruptível, e ele carrega o S no peito, que todo mundo sabe que esse S não é de super, é o sinal kryptoniano de esperança. Ele é o símbolo da esperança, porque ele tem uma personalidade perfeita, porque ele foi moldado pelaquilo que o ser humano tem de melhor. E esse arquétipo é o arquétipo daquele que lida perfeitamente com o poder. E esse é o arquétipo do super-homem. O poder revestindo um homem. Tá entendendo? Um poder revestindo um homem. E nós temos super-homens sim na nossa sociedade. Pô, como assim nós temos super-homens na nossa sociedade? Se tem uma rua onde todo mundo tem emprego normal, um é pedreiro, outro lava jato, sei lá, é padeiro, e nessa rua tem um policial, ele é um super-homem. Como assim? Ele tem poder sobre todos os outros homens, ele é maior do que todos os outros homens. Por quê? Porque ele é revestido do poder do Estado, ele tem credibilidade pública, que é o que se chama fé pública, a palavra dele vale mais do que a sua. Então não adianta você ir para uma delegacia com o policial e falar: tu não tem prova, é tua palavra contra a minha. A dele vale mais do que a sua. Por mais que exista um conceito jurídico do indúbio pro réu, né, que na dúvida favorece o réu, favorece a quem que está recebendo a acusação, se você tiver um resquício de prova, né, e for o seu testemunho contra o dele vale mais, ele tem fé pública e vai ser aceito, enquanto o seu vai ser ignorado, né? E ele tem uma arma de fogo, né? Ele tem treinamento para poder matar
Logo, ele tem um poder que reveste ele. Ele é revestido de poder. Você vai fazer o quê? Você vai dar um tapa na cara de um cara desse? Ele tem uma arma, ele pode te matar. Ele pode. Perceba a palavra? Ele pode. Ele tem poder. Se você acha que ele não tem poder, espera ele na rua, descer da viatura e esticar a mão pra parar. E ver se ele não para o mar vermelho diante dele de carros. Para, porque ele é revestido do poder do Estado. Mas isso não o torna superior aos outros homens, porque isso daí é só uma fagulha de poder. Existem pessoas mais poderosas. Existe o oficial, que está acima dele, que é praça. E aí tem poder de mandar ele fazer coisas. E aí acima dos oficiais, né, você tem a classe política, que é a classe que realmente domina, né, o deputado, o governador, e junto com eles a classe jurídica, os juízes, desembargadores, né, que são a classe de super-homens, além de homens, né? Meu amigo, provavelmente hoje, se um policial parar um juiz com 30 quilos de cocaína e 2 fuzis atravessados no carro, ele vai deixar o juiz ir embora, né? Porque ele vai prender, vai ser solto, né? Não vai perder o cargo, vai conversar com o governador e no outro dia ele vai estar se vendo trabalhando a 4.000 quilômetros de casa, e ele vai falar: nossa, acho que eu cometi um erro, porque ali está um super-homem, né? Acima dessa classe, você ainda tem a classe jornalística, que submete a classe política e que é submetido pela classe empresarial. Mas aí eu não tô falando do seu Joãozinho que vende pipoca, não. Tô falando dos bilionários brasileiros. E esses também temem e se submetem a grandes blocos econômicos internacionais, né? A Europa, Estados Unidos, China, correto? E esses blocos internacionais acabam tendo influência e domínio sobre o grupo empresarial brasileiro. E aqui a gente está tirando organizações de inteligência, sociedades secretas, freios e contrapesos. Não tem no ser humano um cara que seja o super alfa e mande todos os outros. Todo mundo tem contrapesos, né? A classe humana ela é muito complicada, porque não existe um poder, mas existem poderes. É difícil você entender isso no primeiro momento. Mas depois que você entende, as coisas começam a fazer sentido. Quando você pega, então, essa classe política, né? Quando você pega essa classe poderosa, independente do nível de poder, todos eles têm poder e todos eles estão sendo revestidos desse poder, por isso eles são arquétipos de super-homem, né? O policial militar que manda você encostar na blitz, ele é o super-homem. O juiz que te condena ou te solta, ele é o super-homem. O político que diz se você deve ou não usar máscara na rua, ele é o super-homem. Então, independente de qualquer coisa, ser super-homem, né? Super-homens é ser revestido de poder. O poder, ele por si só, ele é uma coisa bem complexa na classe humana. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu também não quero me estender muito, né? Mas eu acho que é necessário. Poder é sempre o número de pessoas que você consegue angariar, né? O policial, por exemplo, ele é revestido de poder por fé pública, né? Quando as pessoas veem a farda, elas entendem que tem que obedecer. O pastor também é revestido de poder, né? Perdão. Quando você vê um cara igual um Silas Malafaia, que consegue guiar milhares, se não milhões de pessoas a votarem em um candidato, cara, ele tem poder. É simples assim, né? Poder é quantas pessoas você consegue levar a sua causa, quantas pessoas você consegue fazer obedecer, né? Essa é a real essência do poder. Comparado a isso, né? O fuzil e a pistola acabam sendo pequenos, né? Pouco importa quem está segurando o fuzil, importa quem vai mandar na pessoa que está segurando o fuzil. E todas essas pessoas são super-homens. Todas as pessoas que angariam poder são super-homens e acabam entrando nesse arquétipo. Mas veja bem, pouquíssimas vezes nós temos super-homens que são bons, né? Pouquíssimas vezes nós temos super-homens que são bons. Quando você pega poderes menores, por exemplo, um policial, um soldado da polícia militar,
você vai conseguir encontrar bastantes soldados bons, né? É muito possível você encontrar eles porque eles têm poder, mas é um poder pequeno. Mas quando você vai para presidente da República, desembargadores, ministros, né, de superiores tribunais, você dificilmente vai encontrar ali um cara bom. E isso significa, né, isso é explicado, perdão, pelo próprio arquétipo do super-homem. Porque o arquétipo do super-homem é aquele que é invulnerável, aquele que não sofreu. Mas o super-homem, ele sofre. E quando ele sofre, você tem reações. Aí nós temos dois grandes arquétipos do super-homem. Você pega uma pessoa grande, você coloca ela no poder, né? Quando você coloca ela no poder, alguém vai lá e morde a bunda dela. Aí você vai ter a versão do super-homem de Injustice, né? Recomendo vocês lerem, muito bom, né? Tem jogo também pra vocês jogarem. Mas leiam os HQs, é maneiro. Eu acho que a única HQ que eu li toda, assim, a maioria eu só vejo vídeo fazendo resumo. Eu não tenho muita paciência pra ler HQ, não. Nem tempo pra isso. Mas Injustice eu li, eu tenho até aqui em casa. Aí, o que acontece? Injustice é a história onde o Coringa, né, ele sequestra a Lois Lane, ele rouba uma bomba nuclear, ele coloca embaixo de Metrópolis, ele coloca um detonador dentro do coração da Lois Lane. Quando o Super-Homem consegue encontrar a Lois Lane, o Coringa usa um gás movido a Kryptonita, que é um gás baseado ali naquele personagem do Batman, o Espantalho, e o Super-Homem ele vê o seu maior medo, o Apocalipse, de pé, pronto pra briga. E ele parte pra dentro do Apocalipse, né, tentando afastar o Apocalipse da cidade, usando força total, mas é a mulher dele, humana, sem superpoderes. Ele mata a Lois Lane. Tá? Quando ele volta a si, ele tá com o corpo da Lois Lane no chão, na mão. A Lois Lane grávida do filho dele, e o coração dela e o do bebê param de bater ao mesmo tempo. Quando o coração da Lois Lane para de bater, detona-se a bomba, destrói Metrópolis, e ele perde a cidade, a mulher e o filho. Pronto. Bastou isso. Um Superman com derrotas, para quando colocado no chão, ele se tornar um ditador. O que diferencia homens como Júlio César, Alexandre o Grande, de homens como Stalin e Hitler? O que diferencia eles? Não é o poder. Veja, o imperador romano e o imperador macedônico, eles tinham tanto poder quanto o imperador do Império Alemão nazista e o imperador do Império Soviético comunista, né? Mesmo que eles não se denominassem imperadores. Mas o que diferencia eles é que uns sofreram perdas que notaram serem irremediáveis, né? E quando você tem essas pessoas que sofrem essas perdas e elas são empoderadas, quando você tem pessoas que são empoderadas e morderam a bunda dela, porque a briga por poder ela é uma coisa muito cruel, você cria ditadores em todos os lugares, tá? Em todos os lugares. Daí a pessoa não entende o que faz um policial militar sair da força dele como um cidadão que serve a pátria, o país, serve o seu estado, protege as pessoas. Você lembra da polícia militar aqui do Rio de Janeiro servir e proteger? Desde 1809. O que faz um cara desse sair e se tornar um miliciano? Como Batman foi. O fundador da primeira milícia, Liga da Justiça. Que depois eu vou falar, ela vai ser até citada quando eu estiver falando do arquétipo do Batman, né? O que faz um homem desse sair sendo um policial revestido de poder, treinado para servir e proteger as pessoas, sair e formar uma milícia?
A história das formações da milícia do Rio de Janeiro ela é muito interessante, né? Tem uma história que ela é quase mitológica da formação das milícias, que um dia um juiz, eu não lembro se era um juiz ou se era um deputado, tá? Ele é parado numa blitz. E aí você sabe muito bem o que acontece quando um juiz é parado numa blitz. Ele desce e quer esculachar os policiais que pararam ele. Bom, o policial fala: Vossa Excelência, olha ao seu redor. E aí o juiz olha e fala: o que que tem? Aí ele: você tá vendo alguma testemunha aqui? Você sabe onde é que você tá? O senhor quer ver eu matar você e sumir com o seu corpo e ninguém nunca mais achar? O juiz abaixa a cabeça, pede perdão, vai embora e nunca mais passa por aquele lugar. Essa é uma das histórias que são mitos fundadores da formação da milícia no Rio de Janeiro. Quantas vezes aquele policial, revestido de poder, com um fuzil na mão, foi esculachado por deputados, por juízes, por promotores, por superiores hierárquicos e baixou a cabeça. Um dia, essas humilhações elas foram ficando tão grandes que ele falou: eu vou fazer a minha própria lei. E bom, um cara com um fuzil na mão consegue mover muitas pessoas a fazer aquilo que ele quer. Lembra que poder é você fazer as pessoas se moverem? Pega aí 10 caras, todos de fuzil. Eles param em um bairro e falam: a partir de hoje os comércios vão me dar cada um aí R$50 por semana. 10 caras com fuzis são capazes de transformar uma cidade inteira em escravos, tá? A realidade é essa. Por isso eles são capazes de ganhar poder. E aí naquele micro-universo eles se tornam deuses. Isso move homens, tá? Homens que têm poder, mas que são constantemente tratados de maneira a ser humilhados, rebaixados. Eles não têm a invulnerabilidade do Superman. E aí vão machucando, até uma hora que eles decidem devolver. Mas eu acho que o arquétipo que mais chama a minha atenção não é do Superman do Justice. É de um Superman que não foi a DC que fez. É o Superman de The Boys que chama a minha atenção. O nome dele é Homelander, né? Se vocês assistiram The Boys, recomendo, assistam, bom pra caraca. O Homelander, ele é o arquétipo mais comum que nós temos hoje em dia no micro, né? Se no macro são os Superman de Injustice, os pequenos ditadores que do alto das suas togas, né, falando em códigos, nos dão ordens e fazem o que quiserem a respeito de nós, porque foram humilhados, rechaçados, diminuídos por um certo cara que gostava de fazer arminha e dizer que ia fazer, ia acontecer, ia fechar congresso e fazer o cacete a quatro, até um dia que alguém ficou com a cara quente e bom, aqui estamos. São os Homelanders que afetam o nosso micro. São pessoas que, como Homelander, recebem poder. Qual é a história do Homelander de The Boys? Ele é o Superman, né? Basicamente o mesmo poderes. Só que ele é criado como um rato de laboratório, que nunca recebeu amor, que nunca recebeu família, que tem um vazio existencial dentro de si. Ele é o homem mais forte do mundo, mas foi criado como se fosse um fraco. Então, dentro da mente do Homelander, ele é fraco. Ele não tem valor próprio e ele está tentando provar o seu próprio valor. E aí ele é empoderado, vê como posto V, com todos os poderes do Super-Homem. O que vocês acham que vai acontecer? Bom, no primeiro episódio, a história começa, né, no primeiro episódio da série, porque o Homelander, ele esfufou uma mulher. E isso não é nem a pior coisa que ele fez. É desse nível de pessoas que nós estamos falando. Claro, você não vai ver casos tão extremos
Porque você não vai ver pessoas tão empoderadas. Mas você vai ver isso todos os dias. Pessoas fragilizadas, quebradas, humilhadas, que têm uma percepção de que são fracos. Quando empoderados de uma maneira rápida, se tornam monstros. E a nossa sociedade, ela virou especialista em empoderar pessoas a uma velocidade de 1000 anos, né? Em um dia. Se você pega um incel, por exemplo, né, que a nossa comunidade conhece muito bem, um cara feio, gordo, pobre, que todo mundo rejeita, os homens riem dele, as mulheres não gostam dele. Tá. Ele dorme e no outro dia ele acorda, quando ele acorda, ele tem a cara do Brad Pitt. E 100 milhões na conta. A pergunta que eu faço pra você é o seguinte: você acha que ele vai ser uma pessoa boa? Não. Ele não vai ser uma pessoa boa. Ele vai tratar as mulheres como lixo. E ele vai tratar os homens pior ainda. Porque ele recebeu um empoderamento muito rápido, abrupto e grande. Essa, na verdade, é uma sutil diferença que você percebe, mas que você percebe entre o policial e o traficante. Pô, como assim? O policial, ele é revestido de poder. E muitas vezes o policial vem de situações de fragilidade. A coisa mais comum do mundo é o policial ser preto, favelado, feio. É muito difícil você ver os policiais bonitão aí mesmo, altão, com olhos azuis, cabelo preto como a noite. Muito difícil. A maioria são feios, né? Alguns baixos. Baixo não tem tanto porque existe um limite de altura. Mas você vê muito policial feio, muito policial gordo, né? Muito policial que vem de estado de vulnerabilidade de favela, muito policial preto, né? Que também é uma classe que é vulnerabilizada na sociedade. Não tem como você negar isso, que sai um cara, um negão, de dentro do complexo de Israel, que aliás ontem estava um inferno lá, sai dentro do complexo de Israel e vai descer para a cidade, e você falar que aquele moleque preto, magrelo, sai de uma favela com linguajar de falar de pobre, com roupa velha, indo para dentro da praia do Leblon, ele não vai ser visto de maneira estranha, as pessoas vão olhar para ele torto. Você acha que isso não machuca, não fragiliza? Água mole e pedra dura, vai batendo, 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 até uma hora que vai furar. Só que o que diferencia esse mesmo garoto preto, pobre, favelado, feio, gordo? O que diferencia ele de virar policial e de virar traficante? Quando um moleque desse vira traficante, qual é o procedimento para ele virar um traficante? Ele tem que querer, basta querer, né? Quis. O cara fala, quer? Pega esse rádio aqui, solta esse fogo aí, pô. Beleza, ele vai lá, solta o rádio, telefone novo. Se ele é um cara mais velho, meu irmão, tu quer? Ah, quero. Toma esse cordão de ouro. Pá, pega essa pistola, sustenta a tua marra. Aí ele vai lá, desce, assalta um carro, volta, um carrão. Moleque fudido que ontem tava andando a pé, desceu e assaltou, sei lá, pegou um Jeep Compass. Botou um carrão do caralho. Os caras, caralho, é brabo mesmo, meu irmão. Tu é pica, tu faz e tu acontece. Aí vem troca de tiro e ele sustenta no tiro. Com a pistolinha dele. Dá 2, 3 poucos aí no polícia, vai que pega numa perna, derruba um polícia, fala, ah, caralho, esse cara é pica. Aí vai lá, mete a tatuagem de palhaço, bota um fuzil no peito dele. Pega um moleque desse, em um mês. Há um mês atrás ele era um ferrado, andando na rua, vendendo chamate. No outro mês ele tá com um cordão de ouro, um fuzil, um renegade parado, as mulheres dando pra ele. Ele lá, eu sou o cara mais pica do mundo, eu sou o cara mais pica do mundo. Você acha que excessos não acontecem? Acontecem pra caralho. O moleque se torna arrogante pra caralho. E por isso muitos desses moleques morrem, por arrogância. Por um lado e por outro, tá? O moleque tá com um fuzil, cordão de ouro, a PM entra e fala, eu vou sustentar. Meu amigo, ele vai pro beco e fica lá com o fuzil dele, sustentando. Daqui a pouco, bum, tiro na testa, morreu.
Aí chora, o nego vai lá, faz manifestação, ele era tão bom, tá, pode ser, mas ele foi arrogante. Era 10 caras da PM subindo. Porra, o Bob tava subindo na favela, junto com o Choque. Era pra ele enfiar o fuzil dele no cu e sair correndo. Mas ele quis sustentar, porque ele ainda tá inebriado, ainda tá arrogante pelo poder que ele ganhou. Ou fazendo merda dentro da favela. O que acontece muito com esses caras? Eles estão tão empoderados que eles começam a fumar, começam a usar droga, daqui a pouco estão devendo o tráfico, daqui a pouco o próprio tráfico executa eles. Quando não, eles descem pra roubar, sobe o cara lá e fala, pô, me roubou, sei lá o quê, pô, sou conhecido de um parente, um amigo que é morador. Aí o dono fala lá, porra, sabe que é proibido roubar. Roubou? Mete na porrada nele, mata ele. Quando não, ele se vê esperto, se vê com malote, né? De dinheiro aí, saindo com o dinheiro da cocaína. Vai lá pra impressionar uma puta, mostra o dinheiro falando que o dinheiro é dele. Aí vai lá, perde 10 mil reais, 5 mil reais. Os caras matam ele por 5, 10 reais que ele perder, meu amigo. A realidade é essa. Não tem brincadeira. Foi empoderado muito rápido. É por isso, quando eu falo da diferença entre policial e o vagabundo, as pessoas não entendem. Mas é por isso que você vê muito policial com 35, 40, 50 anos de idade, muito policial se aposentando. Muito também morre no caminho, tá? Mas você vê um número gigantesco se aposentando. Agora, quantos traficantes você vê com 35, 40 anos de idade? Não vê. O arquétipo do traficante é o quê? É o magrelo. Antes não vou nem seguir, só o magrelo não é o suficiente. Por que ele é magrelo? Mano, porque ele tem 13, 14 anos, ele não chegou na época ainda de ganhar corpo. E você só vê traficante magrelo porque ele vai morrer antes de conseguir ganhar corpo. Por quê? Porque ele se torna arrogante demais. O policial já passa por um processo diferente. Existe um concurso. Então ele vai ter que estudar. Às vezes ele tenta 1, 2, 3 vezes para entrar, se frustra, estuda, tem que aprender. Ele vai lá, consegue passar na prova. Pô, ficou tranquilão. É agora que começa a brincadeira, vai pro Cefap. Chega lá no Cefap, é 1 ano. Treino, humilhação. Os caras no Cefap é louco. Os caras, eles te levantam, te erguem e falam, ó, tu é o cara mais pica do mundo, tu é o Deus na Terra. E te abatem também. Cerimônia de passar conhecimento. O maluco chega, pega um copo d'água, faz um gargurejo, joga de volta e fala, irmão, tem que passar isso aqui nessa porra todo mundo, na ida e na volta. Pra vocês passarem conhecimento um pro outro. Isso é humilhante. Mas ao mesmo tempo ele olha pra você e fala assim, tu é pica, tu é polícia, porra. É uma parada doida. Aí com 4 meses de Cefap, eles te dão um pedaço de madeira e falam, vai lá pro jogo do Maracanã, Flamengo e Vasco, sustenta lá. Com 6 meses, tu vira bola de ferro e vai tirar serviço lá com 6 ou 8 meses na praia de Copacabana junto com o Antigão. 12 meses, 1 ano, ou seja, às vezes tu já tava 2 anos aí pra poder passar no concurso, 2, 3 anos estudando, mais 1 ano de Cefap, passou por vários processos, pedaço de madeira no Fla-Flu, no Maraca, né? Ficou bola de ferro aí por 3, 4 meses, falar se formou, pá, polícia formado, tom. Aí eles vão lá e te empoderam, te dão um fuzil. Ainda assim, soldado recém-formado é arrogante pra caralho. Mas muito menos do que um traficante que tudo que ele faz é jogar um cordão de ouro e dar um fuzil pra ele. Por quê? Porque ele se empodera muito rápido. E isso acontece muito na sociedade. Muito... Cara, coisa mais comum no mundo é isso acontecer com mulher. Ela é uma mulher normal, comum. Vai lá, faz 16 anos, de repente o corpo dela muda. Instagram. Daqui a pouco tem 10 mil seguidores. Todo mundo querendo, ó, na novinha. Aí vem um cara com um pouquinho mais de dinheiro, leva ela pra passear, bota num carrão, leva no restaurante maneiro. Ela, caralho, eu sou pica, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí outro vai lá, leva pra passear de barco, outro vai lá, sei lá, passear de avião, não sei como é que funciona essa merda. A mulher se deslumbra, ergue o nariz e fala, eu sou pica. Uma hora a casa cai. Então toda vez que o ser humano ele recebe poder, e aí quando dão poder pra ele, humilham ele com poder, mordem ele com poder, destroem ele com poder, ou seja, ele recebeu um poder sem ter a mente preparada pra aguentar as brigas pelo poder,
ele se torna um Superman de Injustice, ele se torna um ditador. É assim que nascem Hitlers. Toda vez que o ser humano é empoderado de maneira muito rápida, ele é um merda num dia e no outro ele é o cara mais pica do mundo, Felipe Neto, você cria pessoas narcisistas, arrogantes, homelanders. E a única forma de você criar um bom líder é aquele que tem um poder paulatino. É aquele que tem um poder invulnerável. É aquele que aprende a se tornar invulnerável. E aí eu vou dar aqui um relato de uma história de um conhecido meu, que é sargento aí no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar aí do Rio de Janeiro, e do BOP, né? BOP do Rio. E ele tava numa festa. O ambiente meio ruim pra estar, mas também não tô aqui pra julgar. E ele não queria beber, por motivos óbvios. Se você tá com 2 pistolas e 6 carregadores, tu não tem que beber, né? E veio um bêbado lá querendo encher o copo dele. Ele, não, irmão, não quero beber não, tal, tampou o copo. Aí o bêbado foi lá e esculachou ele, mandou ele pra casa do sei lá o quê, tal. Sabe o que ele falou? Ficou quieto. Virou as costas, foi embora. Sabe qual foi a coisa que passou pela cabeça dele? Ele falou, meu irmão, você é um bêbado fudido de merda, eu sou policial do BOP, eu não vou me rebaixar isso. E ele falou uma parada muito pica, ele falou assim, amanhã quando ele descobrir quem eu sou, ele vai vir falar comigo. Não deu outra, não sei se foi no outro dia, mas o cara foi lá, de cara limpa, pô, cara, desculpa aí e tal. Virou até amigo dele, Barba Ovão, né? Que descobriu quem ele era. Por que um cara desse se mantém assim calmo? Qual a diferença dele pro moleque que bota uma arma na cintura até de maneira ilegal, aí o cara vai lá, o bêbado tenta tirar onda com ele, ele arranca a pistola pra fora e dá 3 tiros no cara. É porque a mente dele foi construída para lidar com poder. Ele não tem que provar para aquele bêbado ali ou para as pessoas que estão ao redor que ele é mais pica. Ele é mais pica. Ele já entendeu, ele já internalizou, ele se tornou invulnerável. Então ele consegue sair e ir embora. Eu contei essa história aqui esses dias, e aí me contaram a respeito de um lutador pica que tem aqui. O cara arrebenta todo mundo na porrada aí, o maluco de MMA. Professor. Mano, ele tava na moto dele, esculacharam ele aí. O maluco xingou ele, saiu do carro, quis brigar, e ele de braço cruzado, tava de braço cruzado, ficou e falou assim, meu irmão, tá achando que tá certo? Então tá bom, tá achando que tá certo, tá certo. Tranquilo. Por quê? Ele não tem que provar. Ele já provou, ele é muito mais pica. Se ele pega aquele cara, ele arrebenta aquele cara na porrada, quebra braço, quebra perna, ele é muito superior. É assim que se criam líderes. Com real força, real comprometimento com as coisas que têm valor. Aí vem o valor das artes marciais. Porque quanto mais você treina, mais forte você fica. O valor do estudo. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. Tudo isso é paulatino, tudo isso é cansativo e tudo isso vai construindo uma imagem de si. E vai chegar uma hora que você provou essa imagem. Não só pra você, mas pro mundo todo. E aí você não tem que dar mais provas, porque você já provou quem você é. Então o arquétipo do super-homem é o arquétipo do poder e de como nós lidamos com esse poder. Se nós ganharmos poder, mesmo que de maneira paulatina, mesmo que de maneira comum, né? Eu acho que essa é a parte mais foda. Se a gente ganhar poder, por exemplo, como um policial, e nós não prepararmos a nossa mente, não nos entendermos como entes que vão estar nessa briga pelo poder, onde às vezes tu vai ser mordido, nós nos tornamos Superman de Injustice. Se a gente ganha poder rápido demais, a gente se torna Homelander. E o único arquétipo do poder ser justo é o arquétipo do super-homem. Clássico. E essa daí é até uma reflexão pela vida. Não escolha pra você líderes que surgiram do dia pra noite. Tá? Não escolha. Você vai pra igreja, tu vai pra igreja que tem 6 meses de história ou pra igreja que tem 30? Vai pra igreja que tem 30. O pastor com 40 anos de ministério. Tá? O pastor formado, que fez bacharel, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado em teologia, profissional. Quando for escolher líderes sérios.
Quando for votar em alguém, não vota no cara que apareceu agora no YouTube falando, eu sou pique botando maquiagem na cara. Vota em pessoas com história, pessoas construídas. Né? Talvez se a gente tivesse tido como presidente aquele Enéas Carneiro, o Brasil seria muito pica, né? Porque ele era um homem de verdade, um homem que se construiu, que se fez. Não tivemos. Triste. Olha os homens que nós colocamos no poder. Você quer um exemplo de um homem que governou bem? Eu vou te dar e você pesquisa no YouTube. Eu não vou falar aqui porque eu quero finalizar esse vídeo. Pesquisa aí. Dom Pedro II. E você vai ver o arquétipo do super-homem clássico. Gente, esse vídeo ficou longo. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela visualização. Valeu e fui.